Pois bem, vamos já de antemão fazendo algumas perguntas para situar o pessoal. O irmão teve recentemente, nesse último domingo, na paróquia do presbítero, ele é presbítero na Católica, o Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti também parece que é presbítero. Eu gostaria que o irmão falasse um pouco sobre a própria vida do Júlio Lancelotti, as suas ações, as suas obras assistenciais, e por que que o irmão foi lá, até pregou na paróquia, não é verdade? Então, conte aí sobre isso. Bom, irmão Bruno, nesse domingo eu não preguei na paróquia, eu participei da liturgia da missa em um Sim. momento lá devocional, tá, de leitura do Evangelho, mas não preguei propriamente. Eu prego em templos católicos também, inclusive, para quem não sabe, eu tenho um primo padre na Diocese de Nova Iguaçu e, através dele, uma pessoa maravilhosa, o primo Neusval, eu fiz amizade com o pessoal da Diocese. Então, já participei, já ministrei encontro de padres lá e em algumas paróquias aqui do Rio, em parceria com sacerdotes amigos. Eu tenho amigos no meio católico em vários lugares, não só no Brasil, mas também a nível de África, especificamente São Tomé e Príncipe, Angola, e em Portugal, grandes amigos. Dois deles, inclusive, fizeram a revisão da primeira edição do meu livro, essa que você tem aí, que foi o Padre Jerônimo, de Portugal, e o Dom Manuel, que é o bispo da Diocese de São Tomé, em São Tomé e Príncipe. Eles revisaram minha obra antes do lançamento, O Direito das Igrejas. E esse domingo especificamente, eu fui a São Paulo por motivo de trabalho, mas a reunião era depois do almoço. Então eu fui de manhã, fui bem cedo para fazer duas visitas. A da manhã, a paróquia São Miguel Arcanjo, que é a paróquia do Padre Júlio Lancelotti, e à noite eu estive na igreja presbiteriana do Tatuapé, que é uma igreja da minha denominação. Pela manhã, é uma visita normal, que eu fiz a missa do Padre Júlio, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele e já tenho um grau de amizade. Não somos íntimos, o Tenório e o Padre Júlio são amigos íntimos, não. Mas temos uma amizade, eu já estive com ele em outras oportunidades, e ele tem um exemplo de vida cristã que eu confesso que deixa no chinelo muito pastor evangélico, principalmente pregadores da teologia da prosperidade. Ele está muito mais próximo daquela mensagem de ser imitadores de Cristo do que muitos pastores por aí que ficam arrotando santidade e falando que os irmãos católicos não são de Deus. O Júlio Lancelotti, para quem não sabe, é um padre muito famoso a nível de Brasil, por conta do trabalho dele com moradores de rua, em especial durante a pandemia, quando o prefeito de São Paulo resolveu colocar lá uma arquitetura anti-mendigo na cidade, gradeando ou colocando pedras e barreiras para evitar que moradores de rua durmam em bancos de praça, se abriguem da chuva em marquises ou embaixo de viadutos, e ele foi sozinho, com a cara e com a coragem, com uma marreta, para quebrar as pedras postas pela prefeitura, para permitir que os irmãos de rua, como ele chama carinhosamente a população de rua de São Paulo, pudesse ficar abrigada da chuva embaixo do viaduto. E a paróquia dele, pasmem vocês, o templo em si é uma igreja pequenininha, tá? Muito humilde. Ali não deve caber o santuário propriamente, deve comportar no máximo 80 pessoas sentadas, no máximo. É uma paróquia muito pequena, muito humilde, mas ele é a prova viva de que o pouco com Deus é muito. Ele consegue alcançar milhares de pessoas nas ruas de São Paulo, mesmo sendo uma igreja, uma paróquia muito pequena, o que inclusive acaba afrontando
algumas lideranças evangélicas que, com a desculpa de fazer pouco no social, necessitam arrecadações astronômicas. Sim, Padre Júlio é a prova viva de que isso não é necessário. Um outro exemplo, também, aos domingos, ele ficou muito famoso e as missas são muito frequentadas. Então, ele não se preocupou em fazer uma catedral, ampliar a paróquia, mas agora as missas de domingo às 10 horas, por conta do grande número de pessoas que frequentam, é realizada fora da paróquia. Uma faculdade próxima cedeu um espaço lá, que é onde tem aquela foto que o irmão viu, para fazer a missa das 10, porque hoje a frequência é muito maior. E ele, hoje em dia, apesar de ser uma pessoa que é hostilizada por grupos, em especial de extrema-direita e grupos evangélicos, principalmente pregadores da teologia da prosperidade, o trabalho dele é reconhecido no mundo inteiro como um grande trabalho social e não tem cor denominacional. O Júlio Lancelotti, ele na rua, ele não faz proselitismo, querendo converter as pessoas ao catolicismo ou coisa do tipo. Ele diz que a missão dele é levar o pão e pregar não com palavras, mas mediante a propagação e o ato de amor. Ele mostra na conduta dele uma pregação viva, andando entre os mais pobres e necessitados, entre a comunidade homossexual, moradores de rua, indigentes, e compartilhando o pão, e sem fazer nenhuma acepção, e inclusive dando as mãos para pessoas de outros credos religiosos para a prática da caridade. Um exemplo é o Sheik Rodrigo, que é da Mesquita da Penha, um muçulmano, e tem um trabalho conjunto com o Padre Júlio. Tá? Algo que me impressiona muito, e por conta disso, por admiração, fui conhecê-lo e gostei muito. As pregações dele são muito boas, também, apesar da divergência teológica, mas assim, das missas dele, tirando lá aqueles momentos muito específicos teologicamente, como aquela prece pelos mortos, ou aquele Ave Maria que eles fazem na missa, a partir de pregação dele e de exemplo de vida, eu concordo 100%. Ele é um grande homem, um grande exemplo a ser seguido no meio cristão universal. Irmão Bruno, seu microfone está bloqueado. Desbloqueou. Sim. Exatamente, até recebeu alguns prêmios aí, reconhecidos pela Unesco, outros pela OAB, São Paulo, com esse trabalho de ajudar os mendigos, mas também de pessoas portadoras do HIV, na FEBEM, né, os menores, e outras situações aí que o Google nos apresenta sobre. Inclusive, até parece que foi vítima de extorsão de um casal, que teria acusado ele de sexualismo, pedofilia, alguma coisa assim, e depois foi comprovado que ele foi vítima de extorsão. E realmente ele tem uma postura de ajudar o próximo, diferente de muitos que criticam, porque muitas cidades chegam a colocar aquele slogan que não é para dar nada ao pedinte, o mendigo, que vai sustentar ele ali, vai fazer com que ele permaneça ali. Até tem um certo sentido, um pouco verdadeiro aquilo, mas só que também, se uma pessoa está necessitada e ninguém ajudar, como é que aquela pessoa também vai sair dali? Às vezes, ou o poder público é omisso, e as igrejas deveriam fazer esse trabalho, algumas fazem, claro, não são todas, a gente não pode generalizar, mas é uma situação até que a gente está vivendo aí, esse caso do mendigo com a evangélica, que é o oposto, ou seja, lá onde ele estava, em Brasília, tem, conforme ele mesmo disse, o mendigo de Brasília, de Planaltina, tem mais ajuda para eles lá no Distrito Federal do que em outras cidades.
existe também esse contraponto. Mas o fato de deixar de ajudar os outros por conta de alguns picaretas ou até mesmo escândalos, como já ocorreu de turmas que criaram o emprego da mendigância. Não sei se o irmão recorda, mas eu me recordo de reportagem em São Paulo mesmo, e tinha um grupo especializado em pedir dinheiro com mentiras nas ruas e ficar podre rico com isso. Tem uma temática interessante para o irmão falar sobre a questão da mendigância ou da ajuda assistencial. Sim. E o cristão, o que as igrejas estão fazendo? Recentemente trouxe aqui no canal, já fazendo adendo e remetendo a pergunta, que depois de denúncias, a Santa Fundação acabou fazendo ajuda, enviando marmita para os venezuelanos lá no Acre. Engraçado, eu trouxe essa, vamos chamar de denúncia, em fevereiro de 2021, num canal, depois veio para esse canal em setembro, por aí. Em outubro eles me processam, em novembro eles vão lá fazer a marmita. Interessante, então quer dizer que eu estava um pouco certo, ou que a denúncia estava certa, e eles, com medo de represália, já logo fizeram alguma coisa, que, ao meu modo de ver, é muito pouco. Mas o irmão fala um pouco mais sobre essa situação que o irmão está se reiterando mais dos fatos, ou se inteirando mais, né? Bom, então vamos lá. Por pontos. Primeira coisa, eu queria dizer que há um problema no Estado brasileiro, e lato sensu, porque algumas prefeituras falam, não ajude o morador de rua, mas o Estado não ajuda. Pessoas como o Padre Júlio, Sheik Rodrigo, grupos espíritas, grupos de igrejas, em especial tradicionais, como Batista, Metodista, Presbiteriana, alguns grupos, tá, não são muitos, de igrejas neopentecostais, mas em geral sempre com um fim mais eleitoreiro ou de marketing, é que vão para as ruas ajudar essas pessoas na indigência. Por quê? Porque o Estado diz, não dê esmola, mas ele não dá condições da pessoa ser reinserida na sociedade, com um trabalho digno, com um salário digno, com moradia digna e um meio de sobreviver. Então, algo contraditório falar não dê esmola e, ao mesmo tempo, não dar a devida assistência social, que é dever do Estado, e o Estado tem sim dinheiro para fazer. Já começa por aí. A primeira observação. A segunda observação, eu vou dar os pontos, depois eu peço que o irmão Bruno possa perguntar de cada ponto, mas eu vou falar de todos eles aqui. Com relação ao caso Padre Júlio e Sheik Rodrigo, e a diferença deles, e, por exemplo, da pastoral de irmãos de rua, para algumas igrejas evangélicas, como aqui o irmão mencionou. Primeiro, tá? O exemplo do Padre Júlio. A paróquia dele está localizada no Belenzinho, junto ali da Moca, aquela área de classe média em São Paulo. E agora tem morador de rua ali perto porque eles sabem que tem ajuda. Mas antigamente, é um bairro de classe média, a população de rua estava longe da paróquia. A miséria não estava na porta do Padre Júlio. Ele tinha que ir para o centro de São Paulo, o grande centro ali na área da Segre, Sério, Liberdade, e os irmãos já devem estar entendendo a referência que eu quero dar, embaixo dos viadutos, para buscar o necessitado no centro de São Paulo e ajudar. E com detalhe, a ajuda deles é constante. Eles buscam de maneira regular o necessitado para ajudar, e quando acontece de ressocializar, reinserir na sociedade algum, tá? Isso é muito importante. No segmento de igrejas de dono, não estou falando no meio evangélico em geral, mas nas igrejas de dono, que são negócios de famílias e empreendedores que usam a fé como negócio, nós até vemos alguma obra social, mas ela é momentânea e ela é para fazer, em geral, propaganda, como o caso que o irmão Bruno contou. Eu duvido que essa instituição vai ficar regularmente, por mais de 2 ou 3 anos,
regularmente fazendo uma campanha de distribuição de comida para os irmãos de rua ou indigentes, pessoas em situação de refugiados ou o que seja. Eu duvido. Fazem algumas vezes apenas para fazer a propaganda, o marketing, ou para justificar o pede-pede. 2, tá? A paróquia do Padre Júlio ou a mesquita do Sheik Rodrigo, elas são pequenas e não tem um mega faturamento e não recebe cota de igrejas, congregações filiais do Brasil inteiro. E, no entanto, elas atendem muitas pessoas. Quase todo o recurso vai para a caridade, enquanto as igrejas de dono, na maioria, é 0 ponto alguma coisa por cento, 1, 2%, 3% só do recurso da instituição que vai para a obra social. Outro detalhe, eles fazem o social, no caso das igrejas de dono, aonde convém para a propaganda, porque a miséria está na porta, embaixo do viaduto, crianças de 10 anos prostituindo ou sendo abusadas, famílias inteiras desabrigadas, e eles não têm coragem de criar um banheiro coletivo para mulheres, outro para homens, uma cozinha comunitária e um sistema de albergue no seu estacionamento e no templo, para pelo menos mulheres e crianças não ficarem na rua. A miséria está na porta, mas a avareza está dentro do templo. É um problema muito grave também. E aí eu pontuo alguns outros detalhes também. Em algumas instituições religiosas, eu descobri isso não tem muito tempo, tá? Por conta do movimento da reforma em Angola, e também descobri, por conta das denúncias que eu tive acesso, e posso falar expressamente da Luz do Mundo, que, no caso específico dessa instituição lá do México e dos Estados Unidos, que inclusive eu apoiava o líder até descobrir que as denúncias contra ele, que o levaram à prisão, eram verdadeiras, eles divulgam como sendo dinheiro da igreja para projetos sociais, mas eles não tiram um centavo do cofre muitas vezes. Eles fazem a campanha para que os membros que já entregam seu dízimo, sua oferta, seu propósito, ainda se organizem de maneira autônoma e comprem todo o material, se organizem dando tudo para o pastor só acompanhar para fazer a propaganda, mas não é um trabalho da instituição, mas membros que são controlados e manipulados, ou colocados para, inclusive, pedir nas ruas, ou a vizinhos, fazer campanhas para que pessoas que nem da igreja são, doem alimentos, mantimentos, roupa e tal, para fazer aquela propaganda dizendo que aquilo dali é uma oferta do líder da igreja, uma oferta da instituição. Só que da instituição não saiu nada. E me perdoem, parafraseando Boris Casoy, apesar de eu confesso que hoje eu discordo completamente das posições do Boris, isso é uma vergonha. Tá? Sinto muito, isso é uma vergonha. E o último ponto que o irmão falou das quadrilhas de mendicância aqui no Rio, inclusive eu vou comentar 2 problemas, tá? Primeiro, crianças pedintes na rua. Houveram casos aqui no Rio em tempos passados, eu não tenho assim material de processo, mas houveram muitas denúncias e tal, de que pessoas obrigavam crianças e adolescentes a irem para a rua mendigar. E se essas crianças não levassem aquela cota de 10, 20 reais por dia para o cafetão, que pode ser a madrasta, a mãe, um padrasto, alguém da família, enfim, elas apanhavam, eram espancadas, abusadas, maltratadas. Então, sempre que eu vejo uma criança na rua pedinte, eu tenho alguma coisa, ainda que esteja vendendo um drop, se eu dou uma ajuda, porque eu não sou, o Estado é omisso. Eu não tenho como me meter no problema dela de maneira direta, mas pelo menos, se for realmente miséria, só a miséria de fome, ela está levando um dinheirinho para casa, R$2, R$1, para ajudar a comprar alguma coisinha. E se ela for manipulada por um cafetão, pelo menos aquela noite ela não vai tomar uma surra.
E fora os casos que nós vemos, claramente. Gente, me rasgou o coração a penúltima vez que eu fui em São Paulo, e assim, tanto o Padre Júlio quanto o Chico e Rodrigo comentam isso. Dói no coração, porque eu vi uma família, uma mãe de família, com duas crianças pequenas, morando numa barraca de acampar, ali junto do impostômetro, em frente ali o pátio do colégio, o impostômetro marcando que o Brasil está faturando já não sei quantas centenas de bilhões de reais de tributo em 2 meses, e aquela mãe de família com as crianças na rua não tem um banheiro, não tem nada. E o próprio padre já comentou isso. Eles dão a barraca para, pelo menos quando chove, ter onde se enfiar. Mas isso é desumano. Mas é assim, na falta de uma boia salva-vidas, ou um barquinho, a gente joga até um pedaço de madeira podre, uma placa de isopor, para ver se a pessoa não afunda de vez. Mas é desumano. E nós não temos, o Estado tem. As grandes igrejas de dono não pagam tributo, não pagam imposto, têm imunidade tributária e não ajudam, mesmo tendo a miséria na porta. São avarentos. E o pior, ainda tem a cara de pau de falarem: nós não vivemos da obra, nós temos nossas empresas. Me perdoe, lato sensu a expressão, eu não estou usando tecnicamente, tá? O conceito é lato sensu, pura lavagem de dinheiro, porque as suas empresas vivem de vender serviços, ou nem vender, é serviço fantasma só para emitir nota e pagar tributo para dizer que é empresário, mas é o dinheiro da igreja que é lavado por meio de um monte de CNPJs para falar: não, eu sou empresário, eu não preciso da igreja. Mas se você não tiver a igreja vigarista da fé, você morre de fome, porque você não prestou nem para fazer um gol, é um perneta. Queria ser atleta e é um perneta. Aí vem dizer que é empresário, vem dizer que é chamado por Deus para herdar a igreja do seu parente, que foi construída com dinheiro dos pobres e humildes, que deixaram de comer e beber para ser casa de Deus e acolher o pobre, a viúva, o necessitado, o mendigo, e para partilhar o pão, e não para encher os bolsos dos teus parentes donos da instituição. Ah, mas a gente faz. Vocês faturam dinheiro no mundo todo para fazer poucas coisas e ainda explorando mão de obra gratuita dos membros. Os Mormons, eu tive essa semana, ontem, no Templo Mormon aqui do Rio, tá? Eles me apresentaram que lá os pastores não vivem da obra. Esses meninos com plaquinha, eles são patrocinados por membros e empresários da igreja, porque ninguém vive da obra. O dinheiro da instituição, segundo eles, tem que ser para fazer a obra de Deus. No Brasil não tem tanto trabalho social, não. Mas eles me apresentaram projetos sociais no exterior que são fantásticos. Nos deixam de cara grande. Nós, no meio evangélico, para nossa vergonha, nas igrejas de dono, se dá muito pouco com muita propaganda. Eu conheci um empresário muçulmano em São Paulo, tá? É anônimo. Ele sozinho, quando o sheik da mesquita conversou com ele se prontificou e sustentou por 2 anos. 2 anos. 50 famílias que vieram refugiados de guerra para o Brasil, não sabiam nem a nossa língua. E ele manteve por 2 anos essas famílias com moradia digna e alimentação digna, para eles poderem aprender a nossa língua e arrumarem um lugar para trabalhar. Por que as nossas igrejas, em especial os megatemplos, né, de dono, não abrem as portas à noite, não pagam obreiros que estão desempregados? Dá serviço para esses obreiros, né? Pega o dinheiro, ajuda esses obreiros e organiza para todo dia a igreja. Deu 6 horas. Povo da rua, não tem onde dormir, mulher e criança, entra, bota os obreiros para tomar conta a madrugada toda e faz uns banheiros comunitários para mulheres, outro para crianças, para homens, cozinha comunitária, e ajuda essas pessoas. Ah, mas não dá para todo mundo. Mas se vocês socorressem com o que vocês faturam
e mais o patrimônio que vocês acumularam salteando a casa de Deus. Dava para manter pelo menos a miséria que está na frente aí do seu megatemplo. Pelo menos o bairro onde tem o seu megatemplo dava para ser mantido. E aí você ia evitar que muita criança fosse abusada, muita mãe de família caísse na prostituição, muita gente de bem conseguisse se ressocializar. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço e até a próxima.